E hoje é um dia muito especial. Hoje, 15 de julho, é aniversário da minha primogênita. Minha filha hoje faz 15 anos, para a glória de Deus. E o Senhor trouxe ao meu coração para nós darmos esse testemunho. Esse hino foi direcionado mesmo porque a história dela é um milagre. E eu quero trazer esse testemunho de milagre para você nessa noite, para fortalecer a tua fé. Exatamente 15 anos atrás, eu estava com 9 meses de gestação. E um dia antes dela nascer, eu sofri um tombo em casa. Eu caí de costas no chão, grávida de 9 meses. Eu apaguei na hora, meu esposo que me colocou na cama. E ali o susto foi muito grande, né? E o que desencadeou o trabalho de parto. E eu fui pro médico, né? Foi 2 dias antes dela nascer que isso aconteceu. E aí eu fui pro médico e ele disse que eu estava entrando em trabalho de parto. Eu contei que tinha caído. Mas ele disse, você está entrando em trabalho de parto, volta para casa e espera. Quando você não estiver mais aguentando de dor e a contração tiver de 5 em 5 minutos, você volta para o hospital. E eu fui, né, mãe de primeira viagem, voltei para casa. E eu fiquei a quinta-feira inteira sentindo dor. E aumentava a dor e esse tempo não diminuía. E quando foi na sexta-feira, continuou do mesmo jeito. E a minha mãe, eu lembro que ela ligou para mim e disse, tem alguma coisa estranha, tá errado isso. Tinha que estar diminuindo o tempo, tá aumentando a dor e o tempo não diminui. Vamos para o hospital. Eu disse, não, quando não estiver mais aguentando de dor, de 5 minutos eu vou, igual a médica falou. E aí, ela ligou para uma enfermeira, a enfermeira ligou para mim e disse, olha, você troca de roupa e vai para o hospital. Eu preciso que você vá agora para o hospital, eu vou encontrar com você lá. E aí eu fui para o hospital. E quando eu cheguei de novo, fizeram o toque, você está entrando no trabalho de parto, tá com 1 centímetro de dilatação. Eu disse, oxe, mais de 24 horas, esse não me leve para a faca, que eu não vou aguentar mais não. Tá muita dor. E ele, como assim? O que aconteceu? Aí eu disse que eu tinha caído, né, tinha levado um tombo em casa. E na hora o médico fez o ED. Ninguém pediu uma ultrassom, ninguém fez exame nenhum. Eu disse não, me mandaram para casa. E ele, não, a gente vai fazer uma ultrassom com Doppler, isso era de manhã. E eu só consegui fazer essa ultrassom à tarde. E quando eu fui fazer essa ultrassom, eu me lembro da médica, ela, quando colocou, e ela ficou com a cara muito séria, tava minha esposa, a técnica de enfermagem, uma amiga minha dentro da sala. E eu fazia assim, doutora, ela tá enrolada no cordão umbilical, aconteceu alguma coisa? E ela, calma, mãe, espera um pouco. E aí quando ela terminou, ela, senta aqui, mãe. Ela me botou sentada, ela disse, olha, você tá perdendo o líquido todo da placenta, você perdeu tudo. Eu não consigo ver a sua filha, eu não sei o tamanho dela, eu não sei o peso, eu não sei se ela tá enrolada, eu não consigo ver mais o feto. E ela entrou em sofrimento fetal. E naquela hora, né, toda mãe de primeira viagem, quando você escuta uma coisa dessa, o chão parece que se abre e desaba. E sentada lá eu comecei a chorar e eu comecei a orar. Eu disse, Deus, foi o Senhor que me deu ela. E eu creio que ela está nas tuas mãos. Eu sei que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que esses médicos imaginam. Eu creio que o Senhor pode trazer a minha filha à vida bem. E aí eu fui correndo para o hospital. Ela disse, vai correndo para o hospital, você vai ter que fazer uma cesariana de emergência. E quando eu cheguei no hospital, que a médica viu, foi uma correria para tomar banho, para colocar, para mim. Eu sei que não deu 40 minutos, eu estava dentro da sala de parto já, para fazer a cesariana de emergência. Eu tinha almoçado e me liberaram para fazer, porque a médica, e aquele desespero, eu falei para a doutora, disse, por favor, o que está acontecendo? E ela disse assim, mãe, ainda está tudo bem, mas que para que permaneça tudo bem, a gente precisa ir agora para a sala de parto e tirar a Luísa. Ela precisa sair agora porque ela está em sofrimento. E eu, tá certo. E eu fui para a sala orando, pedindo muito a Deus para que ele fizesse um milagre. E foi um parto sofrido, porque como eu perdi todo o líquido da minha placenta, ela subiu e colou. E foram 4 pessoas empurrando ela na minha barriga para que ela pudesse sair, né, para ela nascer. E quando a Luísa nasceu, que passou assim por cima de mim, ela estava completamente roxa, muito roxa. Ela não tinha movimento nenhum. Quando eu olhei, eu disse, meu Deus, a minha filha está morta. E saiu todo mundo atrás dela junto. A técnica de enfermagem que estava comigo não deixaram meu marido nem entrar pro parto, porque disseram que era um parto de risco, não deixaram nem ele ver. E aí foi todas as médicas, as enfermeiras, todo mundo para cima dela. E eu amarrada lá, né? Quem é mãe sabe essa situação. E eu tentando ver alguma coisa, não conseguia. Ali eu comecei a chorar e a clamar ao Senhor. Foram os 5 minutos mais longos da minha vida. A médica fazia ressuscitação, faziam aspiração nela, e eu escutava a enfermeira desesperada falando para a médica, ela não está respirando, doutora, ela não está respirando. E agora a doutora, não, tenta de novo, tenta de novo. E foi assim por 5 minutos. Minha filha, quando nasceu, ela passou 5 minutos sem respirar, sem vida. Mas quando terminou esses 5 minutos, eu escutei o choro dela.
E naquela hora foi um alívio tão grande. E quando trouxeram ela pra mim, a médica fez assim, olha, tira uma foto muito rápida, eu tenho uma foto muito rápida com ela. Eu preciso levar pra ver se a sua filha teve algum problema, pra ver se faltou oxigenação no cérebro. E foi aquela correria, né? Levaram ela e eu fiquei ali na sala de parto sozinha, porque a técnica de enfermagem disse, eu vou acompanhar ela. Eu fiquei lá sozinha enquanto me fechavam e eu orava ao Senhor e pedia a Ele que fizesse um milagre na vida da minha filha. Porque para os médicos aquilo era algo impossível, ela ter passado 5 minutos sem respirar e não ter uma paralisia cerebral e não ter nenhuma sequela daquilo. E eu fiquei lá esperando me fechar e eu fui pro quarto e de repente, depois de um tempo, ela veio também. E a cada 1 hora uma enfermeira ia lá olhar ela. A cada 1 hora entrava alguém para poder olhar ela. Ela acordada, ela dormindo, ela chutucava a menina toda a cada hora. E eu disse, meu Deus, aconteceu alguma coisa, não estão me falando. E ela demorou a pegar, né, pra mamar, mas ela mamou tudo direitinho. Eu fui com a minha filha para casa, de posse de vitória, né? Eu fui com a minha filha para casa com o meu milagre. Eu digo que Luísa é o meu milagre. E quando foi 1 ano depois, eu encontrei com a mesma médica que fez o meu parto. E aí quando ela me viu, ela ficou bem assustada, ela me atendeu, né? Porque eu fui pra ginecologista, ela me atendeu. E no final ela fez assim, eu estive no seu parto. Aí eu disse, eu sei, doutora, eu lembro. Ela fez, como é que tá a sua filha? Aí eu disse, ela tá bem, ela tá lá fora com o pai. E na hora a médica se emocionou e fez assim, eu posso conhecer ela de novo? E eu disse, pode, doutora. Ela disse, agora eu posso falar pra você, Pamela. Aquele ali foi o maior susto que eu tive em toda a minha vida como médica. Naquele dia, eu pensei que eu ia perder a Luísa. Porque foi muito tempo que ela passou sem respirar. E a gente teve que fazer ressuscitação nela. E aquilo pra mim foi impossível de acontecer. Sabe aquela enfermeira que a cada hora olhar a tua filha? Aí eu disse, sei. Ela disse, era eu. A médica disse, a cada 1 hora eu pedia pra enfermeira ir lá pra poder ver se sua filha estava viva, porque eu ainda não estava acreditando no que tinha acontecido. E a enfermeira não gostou, né, porque perdeu o plantão todinho indo olhar ela. Mas pra mim era algo assim muito impossível de acontecer. Então a cada hora ela ia lá pra ver se a menina estava respirando, pra ver se a menina estava bem, pra ver se ela tinha tido alguma sequela. E eu fui, chamei a doutora pra ir lá fora, ela viu a Luísa, pegou a Luísa no colo. Emocionada, ela disse, você me deu um susto, garota. E hoje o meu milagre está fazendo 15 anos. Eu estou falando isso para você porque eu não sei qual é a situação impossível que você está passando. Mas de uma coisa eu tenho certeza. O nosso Deus é o Deus do impossível. Ele é o Deus que pode todas as coisas. Quando o homem não sabe mais o que fazer, quando os médicos nem acreditam no que aconteceu, o Senhor chega e o Senhor faz. E anos depois, eu atendendo em consultório, eu atendi uma mãe. E quando eu fui atender ela foi me falar como é que funcionava a rotina dela. E ela me contou que a filha dela, ela tinha paralisia cerebral e ela ia 2 vezes por semana para a ACD. Ela não andava, ela não se alimentava sozinha. E ela me disse todas as dificuldades que ela passava com a filha dela. E ela me contou que a filha dela passou 2 minutos sem respirar quando nasceu no parto. E a filha dela tinha todas essas sequelas. E quando eu terminei de atender aquela mãe, que eu fechei a porta do consultório, eu tranquei. E ali eu chorei aos pés do Senhor. E mais uma vez eu agradeci a Deus o milagre que Ele fez na vida da minha filha. Porque era para ela ter todas aquelas sequelas. Era para ela não andar, não falar. Mas o Deus do impossível chegou naquele dia. Deus, Ele tem uma forma de trabalhar na vida de cada um. E na minha vida foi assim. Foi um milagre. Hoje Luísa completa 15 anos para a glória de Deus. E eu tenho certeza absoluta que o mesmo Deus que fez esse milagre na minha vida é o Deus que faz o milagre na sua vida. Então não deixe de crer, amém?